que você já chegou. É um salmo de Davi e o título é Com Deus Não Temeremos. Amém. E ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aleluia! Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Esse é o Davi que nós conhecemos, aquele que crê que o Senhor vai à frente, por isso ele venceu as batalhas. E aí ele diz assim, ó: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santuário. Aleluia! Você também tem esse anseio durante a semana de estar aqui no domingo junto com os irmãos para adorar, para ter esse tempo gostoso de comunhão, esse tempo onde nós podemos estar aqui com os irmãos. Aleluia! Isso é muito bom estar na casa do Senhor. Mas mais do que isso, você pode na tua casa durante a semana estar em adoração, estar em oração, levantar um altar, porque ali também é casa de oração, é um lugar de paz, porque você mora ali e ali o Senhor habita com você. E isso é muito bom, saber que nós temos um Deus poderoso e que não dependemos de estar só aqui, mas durante a semana nós podemos estar ali no nosso lugar de oração com o Senhor. E aí você já vem para o culto já na brasa, no fogo. Amém? Vamos orar, queridos? Pai querido, Senhor, nós nos colocamos agora diante do Senhor. Pai, Tu és tudo que nós queremos. Tu és tudo que nós precisamos. Senhor, Tu és o nosso maior amor. Obrigado, Jesus, por esses irmãos que já estão aqui e também por aqueles que ainda vão chegar. Obrigado, Deus, pela Tua presença nesse lugar. Pai, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha com a Tua graça, com a Tua unção sobre a vida de cada um. Pai, vem, Senhor, falando em cada coração agora. Deus, tira toda a inquietação. Tira, Senhor, tudo aquilo que é obstáculo, que nos impede de entrar na Tua presença. Se tem pessoas aqui, Pai, que estão agitadas, que estão ainda sem entender, Pai, que o Senhor traga paz ao coração. Que o Senhor venha com o Teu consolo, com o Teu conforto. Tu és o mesmo Deus que operou ali com Davi nas batalhas e é o mesmo Deus que está conosco nas nossas batalhas do dia a dia. Que cada um de nós possa ter essa certeza de que em Ti a esperança, que em Ti a salvação. Ó Deus, vem, Senhor, fazer algo novo aqui essa noite em cada um que veio com o coração pronto para receber, que já veio preparado. Pai, em nome de Jesus, também fala com aqueles que ainda não estão no mesmo nível ou no mesmo patamar, que ainda não entenderam. Vai, Senhor, falando aos corações. Traz, Deus, da Tua revelação a cada um de nós. É o que nós Te pedimos hoje, Pai. Tu és o nosso Rei, faz morada entre nós. Ó Pai, toma o Teu lugar aqui, Senhor. Toma o Teu lugar, porque nós entregamos a Ti todo esse período, Pai, de louvor e adoração. Aleluia, aleluia. E as palmas louvam o Senhor.
Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso Rei. Amém. E nós cremos que um dia o Senhor Jesus voltará a essa terra. Você crê? Aleluia. Um dia Ele reinará com justiça e equidade. Aleluia. Nós cremos, Senhor, que essa terra será toda tomada pelo conhecimento da glória de Deus. Ah, Jesus, nós sabemos que Tu és o nosso Rei. Santo. Eu ouvi
Muito bem, demolindo as paredes. Eu quero falar sobre um paradoxo das paredes, não é? Um paradoxo da parede. Eu quero falar sobre 2 exemplos claros na Bíblia. Quero dar um pano de fundo rapidinho sobre 2 coisas, 2 acontecimentos e como Deus usa os acontecimentos para trazer a glória dele. Primeira coisa, Josué. Deus pediu para derrubar os muros. Deus pediu para quebrar tudo. Deus pediu devido à conquista que ele queria dar a Josué. Moisés tinha sido morto, e aí Josué assume ali o pastoreio, assume o povo, e diz: Josué, meu servo é morto, Moisés, mas agora o cajado está na sua mão, então vá, ore. Toda aquela estratégia, preguei um tempo atrás sobre isso, não é? De 7 dias, volta, não é? Sobre os muros de Jerusalém, de Jericó, e ali na 7ª, né, no 7º dia, você vai dar 7 voltas, e aí quando tocar a trombeta, e o povo gritar, a muralha vai ao chão, ok? Devido a uma conquista. Muitas paredes, muitas muralhas caem na nossa vida, são destruídas da nossa vida, para Deus conquistar, para nós conquistarmos em Deus, amém? Só que há um paradoxo em relação a isso, não é? No caso de Neemias, o muro já estava destruído, e Deus pediu para quê? Para levantar, para reconstruir. Então, Deus deu ordem, num contexto deu ordem para derrubar, o outro para levantar. Então tem situações na nossa vida que Deus pede para nós, né, vencermos, lutarmos, derrubarmos as paredes, as muralhas, e tem situações que Deus pede: não, agora você precisa reconstruir. Por quê, queridos? Porque todo lugar estruturado precisa de paredes. Só que entenda uma coisa: casas, prédios, condomínios, templos, dependem dos muros para fornecer proteção e segurança. No entanto, o que serve para proteger, também serve para isolar. E na caminhada com Deus, na caminhada de fé, paredes e muros podem deixar de ser bênçãos e podem se tornar grande vilão. Porque Deus não nos levantou para construir muralhas em questão de relacionamento, mas construir pontes, como o Jonas disse aqui. E é interessante, queridos, que muitas vezes esses muros, essas muralhas podem significar estagnação, conformismo, podem significar conforto e diferença, medo, insegurança, autopreservação. Pode se tornar o que era para ser seguro, pode se tornar nocivo. Presta atenção que eu vou dizer para você. De forma inconsciente, muitas pessoas levantam muros internos dentro de si, porque sofreu demais. Quer ver um exemplo? Pessoas que não querem mais se relacionar com relacionamentos afetivos. Eu comecei a namorar, a pessoa me fez muito mal. Não quero mais nem saber. Levanta um muro gigante, ninguém chega perto, ou vai até um determinado momento. A pessoa não se dá por inteira, e não recebe por inteiro, então ela fica com medo. Liderança, não quero servir, grupo de pastoreio, jamais. Abrir minha casa para receber gente, não, porque eu já fui muito ferido, muito decepcionado, ou seja, levantou muro. Dentro de tantos outros exemplos, seja eles familiares, na igreja, em muitos dos lugares, por causa das feridas e das dores, as pessoas levantam muros, e se fecham, se trancam, não é? E deixa assim que está bom. Sendo que na verdade, são problemas muito significativos que acontecem, porque são barreiras invisíveis. Você sabia que nós podemos levantar barreiras invisíveis? Não são físicas, são invisíveis. E se tornam impedimentos para avançarmos. Se tornam impedimentos para a nossa cura. Tiago diz que se eu confesso o meu pecado a Deus,
e ao meu irmão a cura. Por isso que tem muita gente doente, porque não consegue confessar, tem medo, tem ferida. Eu não vou me expor, eu vou me trancar e não vou abrir o coração, porque eu vou ser exposto, porque eu já fui exposto. Então a pessoa se fecha, e não há cura, não há um milagre. E até no relacionamento com o Senhor, eu tentei, eu vi aquela tal pessoa, aquela pessoa me enganou, aquela pessoa dizia que era crente, aquela pessoa se dizia que era da igreja, e ela me deu um calote, ela falou mal de mim, ela me traiu, fechou o coração. E o que é pior, até para Jesus, então, presta atenção, nós podemos levantar muros e impedir de pessoas conhecerem Jesus. Os muros que levantamos de forma inconsciente ou consciente, levantamos muros e nós não temos mais acesso a pessoas. Jesus não veio salvar prédios, Jesus não veio salvar estrutura, Jesus veio salvar pessoas. E sobre isso que nós estamos falando, quem está do lado de fora não consegue ou não quer entrar por causa das lutas, das dores, como nós estamos falando, decepções, pecados, se afastou de Deus porque se sente envergonhado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o cair é do homem, o levantar é de Deus, amém, amados? Então não fique preso, eu caí, eu deslizei, levante-se novamente, se apegue no Senhor, Ele te ama, Ele quer você bem. E eu quero dizer para você que muitas coisas podem fazer com que nós levantemos muros. Nós podemos levantar muros de julgamento. Quantas pessoas julgam demais, criticam demais, amaldiçoam demais, são maledicentes demais, levantam muros. Quer ver uma coisa? A pessoa chega num determinado lugar e você fala assim: não fui com a cara, não gostei. Você já fez um pré-julgamento da pessoa, o que você está fazendo? Literalmente, estou levantando um muro, porque eu não quero nem chegar perto. Mas a pessoa nem sentou na mesa com ela, nem conversou com ela, nem falou com ela. Porque nós somos especialistas em julgar. Nós somos especialistas em acusar. Nós somos especialistas em ser indiferentes. Mas o Senhor Jesus está quebrando isso na nossa vida, amém, amados? Em nome de Jesus. E como está escrito em Efésios 2,14: pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos faz um, e destruindo o quê? A parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então uma das coisas que Jesus veio fazer é reconciliar o nosso coração com o Pai. Ele foi o intermediador. Então, a inimizade contra Deus, a inimizade contra as pessoas, ela não traz a glória de Deus, muito pelo contrário, nos impede de viver a glória de Deus. Por isso que quando Jesus diz, olha, quando você tem alguma coisa contra o seu irmão, não é? Você vai ofertar, você está com oferta, não é? O Jonas foi muito inspirado por Deus hoje, muito inspirado por Deus, não é? E Jesus fala o seguinte: olha, quando você tiver, não é, algo contra o seu irmão, antes de dar a sua oferta, vai, acerta com ele, e aí depois você oferta, porque é relacionamento. Porque é relacionamento. Muito mais do que Jesus não precisa do nosso dinheiro, mas nós precisamos muito de Jesus. O dinheiro fala muito do nosso caráter, o dinheiro fala muito de quem a gente crê, de quem governa a nossa vida. E muito mais importante do que o dinheiro são os relacionamentos. Então, queridos, presta atenção, Cristo já derrubou a parede da separação, o véu foi rasgado de cima a baixo. Qualquer pessoa que falar com Jesus agora, dizer: Jesus, eu creio que o Senhor é suficiente salvador da minha vida, eu quero a tua presença, pronto, é filho de Deus agora.
porque não é mérito, é graça, é dom de Deus. Amém, queridos? Então olha só, então Deus veio reconstruir essa inimizade, reconciliar essa inimizade, trazer luz diante disso. E nós precisamos fazer uma análise sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre os nossos relacionamentos, porque entenda bem o que eu quero falar com você. O pior não são os que não conseguem entrar por causa dos muros, mas os que estão dentro e se recusam a sair. É isso que é duro. Porque, queridos, o abismo entre o lado de fora e o lado de dentro é grande. Quer ver o primeiro exemplo? Pessoas que estão lá fora dificilmente entrarão, porque nós mesmos levantamos muros de impedimento. Existe um preconceito, existe um real preconceito, uma aversão crescente, presta atenção, contra a igreja institucional. Sabe por quê? Porque o reino das trevas conspira contra o reino de Deus. Nós nos reunimos aqui para quê? Para sermos consumidores, para sermos pessoas que erguem as mãos, louvam a Deus, aplaudem, sentem a presença de Deus. Que culto, que ambiente, ar-condicionado, tudo funcionando, tudo pago, tudo legal, bonito, cheiroso. Para quê? Para quê? Para receber ferramentas, para receber instruções, para sermos enviados amanhã e falarmos do amor de Jesus. É para isso. Porque senão perde o sentido. O reino das trevas conspira contra o reino de Deus, e ele utiliza o quê? A mídia, o mau testemunho de muita gente, que envenenam a sociedade, e as pessoas pensam, não, pessoas levantam muros, e falam o seguinte, não, eu não vou à igreja de crente não, porque lá não vou ser bem recebido. Vão olhar para minha roupa, vão olhar para minha maquiagem, vão olhar para mim. Queridos, a igreja não é para gente perfeita, a igreja é para gente ruim, igual eu e você. Gente pecadora, gente que precisa da graça, gente que está desesperadamente querendo melhorar. Você é assim ou não? Eu sou assim, eu sou assim. Então, diante disso, as pessoas que não conhecem Cristo criam 1000 desculpas para não entrar. Mas o pior é que os cristãos, os discípulos de Jesus, inventam 1000 desculpas para não ir. Segunda coisa, pessoas que estão dentro estão confortáveis demais para sair. Se você analisar o diagnóstico da igreja hoje, atual, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente reflete o oposto do que Jesus tem ensinado, ou pedido para nós. O que Jesus pediu para nós? Ele disse, olha, eu amei vocês, vocês receberam o meu amor, João 3,16, porque Deus amou o mundo aqui não é sistema, é o sistema, são pessoas, né? Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, que entregou seu Filho Jesus. Então nós recebemos Cristo, a esperança, a mensagem de amor, de esperança, para quê? Para imitá-lo. Aí vem o grande mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí depois vem a grande comissão, não fica só por isso, porque se eu amo a Deus, eu amo pessoas. E como que eu vou amar pessoas? Eu vou servir pessoas, falar do amor de Deus, ajudar pessoas a crescerem, a desenvolverem a sua fé, a sua identidade, seu amor em Jesus. Então, o que acontece? Muitos amam a Deus, mas escolheram o conforto das poltronas. O psite, né? Igual o Didi, né? Ou da poltrona. Deus está te chamando,
levanta. Levanta. Às vezes espiritualmente você está confortável demais e Deus está te chamando para viver um nível maior, para ler mais a Bíblia, para orar mais, para ter uma experiência com o Espírito de Deus. Deus nos chama hoje para vivenciarmos o retorno do sacerdócio universal dos crentes. Não é sobre um clero, não é sobre um grupinho que vai evangelizar. Eu amei, eu fiquei apaixonado pela atitude, não é? Ontem eu fiquei aqui com reação até tarde da noite, não é? Mas o pessoal que foi pela segunda ou terceira vez foram nas ruas, né? O pastor Mário deu exemplo aqui, eu gostei demais de ver as pessoas recebendo Jesus. Isso significa o que? A igreja sai das quatro paredes para falar do amor de Deus. Toda semana, centenas de pessoas dos grupos de pastoreio ouvem a mensagem de Jesus. Nós saímos das quatro paredes e vamos para casa, porque o chamado de Deus é do templo para as casas, das casas, participem do templo, faz parte. O problema é que nós não podemos ficar só no templo, nós precisamos sair. E aí quando você tem uma experiência dessa, de uma pessoa que no meio da rua aceita Jesus, ou volta para os caminhos do Senhor, está desigrejado, recebe essa palavra, até uma menina, uma criança, evangelizou. Gente do céu, isso é avivamento, isso é benção demais. Então, Deus nos chama para vivenciar esse sacerdócio. Olha o que diz 1 Pedro 2,9, maravilhoso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Gente, não é um clero só que foi colocado nela unção, autoridade para pregar. É para todo crente, todos aqueles que aceitam Jesus, que amam o Senhor, que entregaram suas vidas a Jesus. É um evangelista em potencial, um discípulo em potencial. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê, gente? Está aí no telão. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua luz. Quem está na luz hoje? Diga glória a Deus. Não, vocês estão muito tímidos. Vai lá, anima aí. Quem está na luz? Diga glória a Deus. Estamos na luz. Agora Jesus diz, o apóstolo Pedro diz: se vocês são sacerdócio real, vocês devem anunciar as grandezas de Deus. E como é que eu anuncio as grandezas de Deus? Fazendo marketing do reino. Como é que eu anuncio as grandezas de Deus? Falando de Jesus, aleluia. E qual é o instrumento que nós temos hoje aqui? Minha boca. Eu posso mudar, a Bíblia diz que nós podemos mudar ruas, bairros, cidade, nação, com a mensagem do Evangelho. Realidades, aleluia. Porque a grande estratégia das trevas é neutralizar a igreja e colocar a igreja em isolamento. Eu esses dias postei nas redes sociais, eu acho que vou começar a postar mais. Eu tenho umas escritas lá, boa demais, uns pensamentos, olha aqui, que Deus ministra no nosso coração, né, nos nossos devocionais. Eu falei sobre isolamento. Tem muita gente que está procurando isolamento, e Deus está falando, sai desse isolamento, por causa dos muros, das feridas, dos traumas, das decepções, das frustrações. E Deus está dizendo, esse lugar não é para você, não construa esse muro, desmorone isso, demole isso aí, porque não é da minha vontade. Então, amados, o que eu quero dizer para você, é que no longo dos séculos, a igreja se levantou para dentro. Eu já falei um pouco sobre isso esses dias. Transferiu a missão de evangelizar. Não. É só para um determinado, para um departamento. O que é legal é a igreja junta, a igreja reunida. A igreja, né? Não é só isso, gente. Não importa o quanto de pessoas frequentam o culto de domingo, mas o que verdadeiramente importa é quantos discípulos são enviados na segunda-feira. É isso. Hoje, Deus está quebrando essa estrutura engessada, amém, amados? Deus está com uma marreta. Deus está pedindo, pega a marreta, filho. Pega a marreta, destrói esse muro que você mesmo levantou.
Tira da mente, tira essa fortaleza da mente, quebra isso. Porque você é o meu discípulo, meu filho amado. Deus está fazendo isso. E eu creio num grande movimento de Deus, um grande movimento de Deus de discipulado. Nós queremos viver esse avivamento de discipulado, sabe aonde, queridos? É onde nós buscamos fortalecimento, nos ajuntamos aqui, mas quando nós vamos nas casas, nós podemos compartilhar da palavra de Deus. É onde um grupo, um fala, o outro compartilha, o outro chora, o outro fala de bênção, o outro fala de luta, e o grupo, e tem uma necessidade, precisa de uma cesta básica, se levanta, precisa de alguma ajuda, o grupo está ali firme. Alguém está precisando de ajuda no hospital, o grupo visita. Mas tem um velório, o grupo está todo lá. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Tinha um senhor no nosso grupo lá, tio de uma moça, que começou a ir lá no nosso grupo, e ela disse o seguinte: meu tio está internado com um problema seríssimo, ele precisa de ajuda. Falei, tá bom, como é o nome dele? Aí falou o nome, falei, vamos levantar em oração. Então, durante 3 GPs, nós levantamos um clamor para aquele homem. Sabe o que aconteceu? O homem saiu do hospital, restaurado, e disse assim, fala lá, porque se precisar de visita, estamos juntos lá, e se precisar visitá-lo, vamos estar junto. Ou seja, gente, isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Igreja não é ter uma personalidade, não é ser centrado numa pessoa, mas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Os líderes, os colíderes, aqueles que abram suas casas, os anfitriões, porque nós temos esse modelo apostólico. Atos 5:42. Atos 5:42. O que está escrito aí no telão? E todos os dias, vamos ler juntos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E todos os dias, no templo e nas casas em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. O fluxo do reino de Deus. Eu acredito e tenho certeza que Deus quer a demolição de cada parede de indiferença. Cada indiferença. Para a gente amar o perdido ainda está perdido. Para a gente amar as pessoas. Para a gente realmente viver essa missão, que não é só para pastores, pastores vocacionados, pastores, são separados para a obra de Deus, mas você também é um líder, pastor em potencial. Então por isso, o avivamento não é gerado por programas, por eventos grandes, não é? Pode acontecer sim, eu acredito, mas na verdade, qual é a chamada para nós? São relacionamentos baseados em confiança. Como é que eu vou ter confiança, intimidade, se eu venho só no culto de domingo? E eu não sei o nome, nem do irmão que está na minha frente, que está atrás, que está do meu lado, eu não sei o nome. Mas no grupo, todo mundo sabe o nome de todo mundo. Não é assim? É assim. Esses dias eu perguntei para o grupo lá: que fruta que você mais gosta? Que cor que você mais gosta? Que time? Time não. Ia dar briga. Um vão dizer, vai Corinthians, outro Palmeiras, outro São Paulo, outro Rio Branco, outro Santos, Aí é duro. Mas é no cotidiano, é no dia a dia, é no ordinário, que Deus traz bom testemunho. Que você pode ser um bom testemunho, no trabalho, na escola, na vizinhança. O que você faz? Queridos, nós temos aqui profissionais maravilhosos, gente que tem agência de marketing, cabeleireiro, gente que trabalha com
é dentista, gente que é psicólogo, gente que tem loja de roupa, gente que tem loja que é doceira, serralheria, bancário, professor de escola de futebol, quem mais? Médico, médica. Eu vou lembrando aí, eu vou falando e vou lembrando aí, tá? Um dia eu vou fazer um culto para honrar esses profissionais, para honrar cabeleireiro, advogado, advogada, assessor, assessora. Tem demais aí. Parabéns. Então, Deus pode usar você no que você faz, no que você está fazendo. Açougueiro, trabalha no lar. Tem muita gente boa. Cantor, cantora, muita coisa boa. Então você pode ser luz no ambiente que você está. Porque olha o fluxo do reino de Deus. Coloque para mim, Manu, o fluxo do reino de Deus. Está aí, do mundo para as casas. A pessoa sai do mundo, se converte a Jesus e conhece um grupo. Ela conhece um grupo de pastoreio, abre o seu coração, aceita Jesus. Aí vai das casas para a igreja. Aí depois ela se converte, torna-se um discípulo de Jesus, torna-se um líder pastor. E aí depois ela vai da igreja sendo enviada para o mundo novamente. É um fluxo do reino. É um fluxo do reino de Deus. Então nós temos que perseverar, amar profundamente com compaixão as pessoas. E eu quero finalizar, já caminho para finalizar, uma lição prática desse texto que eu estou lendo, que eu vou ler com vocês, dessa mensagem, que é que Deus, o nosso Deus, quer derrubar tudo aquilo que nos impede de crescermos, avançarmos e multiplicarmos. Você crê nisso ou não? Amém? Você crê nisso? Que Deus quer derrubar. Deus quer derrubar. Eu vou me atentar em derrubar, em demolir paredes. O tema da mensagem é demolindo paredes. Se tem alguma parede que te impede de crescer, se tem alguma coisa que você levantou, que é algo espiritual, está te impedindo de avançar, de crescer, de multiplicar, de avançar no reino, isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos 6, versículo 30. Marcos 6, do versículo 30 a 44. Diz assim o texto, olha só. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ficaram felizes demais porque foram enviados por Jesus. Uau! Um foi curado, o outro estava possesso, no teu nome Jesus as pessoas foram libertas, e começaram a contar um negócio louco, um alvoroço no coração dos discípulos, felizes demais por serem usados por Cristo. No 31 havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. E Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. 32, então foram de barco em particular a um lugar deserto. Só que é o que aconteceu. Mas muitos os reconheceram e os viram partir. Já sei, alguém soprou para ele: Jesus e os discípulos estão indo para lá, naquele lugarzinho ali. Aí começou, crente gosta de falar, fala bastante. Olha só, e conheceram e o viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Meu Deus! Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor.
Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, Jesus respondeu: deem-lhes vocês mesmo algo para comer. E os discípulos lhe disseram: isto exigiria 200 denários, Senhor, é muito dinheiro, nós estamos quebrados, não tem, não fizemos cantina, não dá. Devem gastar tanto dinheiro em pão e dar de comer, que é muita grana. Ele perguntou, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? O que vocês têm? Verifiquem aí. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. Começaram a caçar. Você tem, João? Você tem, Pedro? Tiago, você tem? Não tenho. Quem tem? Nós achamos aqui 5 pães e 2 peixinhos, né? E aí diz assim um texto, então Jesus ordenou que fizessem toda a multidão se assentar em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Meu Pai amado. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Sabe quantas pessoas tinham aqui? Mais de 20.000 pessoas. Houve o que então, gente? Diga comigo: multiplicação. A multiplicação é e sempre será um milagre. Sempre será um milagre. Às vezes está apertado, a gente não sabe o que fazer. Gente, Deus envia recurso, Deus envia pessoas, Deus envia assim, bênçãos do céu. Fala assim: meu Deus, a conta não fecha. A conta não fechava, aliás, mas para Deus é abundância, é bênção, é multiplicação. Queridos, é da natureza de Deus multiplicar. E Ele repassou isso para a igreja. Meu Deus. Ele repassou isso para os discípulos. Ele repassou para quem ama Jesus, para quem ama Ele. Ele repassou para a igreja essa bênção de multiplicar. Assim como uma árvore frutífera produz novas sementes, o ciclo natural e sobrenatural dela é ser semeada para gerar novas árvores. E novas árvores geram novos frutos. E novos frutos geram novas sementes. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir Jesus pela multiplicação? Você pode fazer isso? Amém? Deus é maravilhoso. Deus é extraordinário. Deus é extraordinário. E olha só, onde o cenário do milagre acontece. No versículo 34, Jesus saiu e viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, de todos. Porque ter compaixão em um, não, eu vou ter compaixão daquele ali, porque, não, é todos, Deus não faz acepção de pessoas, e nós não podemos fazer, é todos. Então, esse grande milagre da multiplicação acontece por 3 motivos que eu vou pincelar rapidamente aqui. Primeiro, porque houve muita compaixão. O segredo da multiplicação é ter compaixão. Fala assim comigo: o segredo da multiplicação é ter compaixão. Meu Deus. E havia uma necessidade extrema daquele povo. O povo estava com fome, estava desesperado. E nós podemos ter as melhores estratégias, técnicas modernas, tecnologia, tudo funcionando, tudo em ordem, mas tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui, se não tiver compaixão, se o moço bonito ali da filmagem não tiver compaixão de estar aqui, não ia dar certo. Se o time da adoração não ter compaixão, não ter amor no coração para estar aqui servindo,
não tem resultado, não tem fruto. Se eu estiver pregando para vocês sem compaixão, sem amor, não dá fruto. Se você estiver servindo o reino de Deus, servindo a igreja aqui, sem compaixão, sem amor, sem liberalidade, de forma espontânea, com gratidão, não dá fruto. Então, Jesus teve compaixão, porque eles estavam infrutíferos. Jesus não guardou alimento para si, ele olhou para a multidão e disse: realmente eles estão sem comer. E os discípulos chegaram para Jesus dizendo: despede todo mundo, não é assim que a gente faz? Ah não, despede, fala que não dá para atender. Ah não, aquela pessoa ficar depois do GP, ah meu Deus do céu, não, despede, vai embora. Não, Jesus teve compaixão. Vamos ver, vamos atender. Jesus, não temos nada para dar. Jesus, é muito dinheiro. Jesus, a gente vai gastar uma dinheirama. Jesus disse: então vá vocês atrás. O que vocês têm na mão? Gente, nós nunca temos nada para dar para Jesus. Nós sempre temos alguma coisa. Não é possível nós dizermos assim: não, Deus, Jesus, eu não tenho nada para te oferecer. Jesus, eu não tenho nada para te dar. Dá o seu coração, dá a sua vida. Então não tem sentido. Então ele olhou para aquelas famílias e falou assim: não, eu vou agir. Eu tenho muita compaixão dessas pessoas. Então hoje o cenário espiritual é igual. Multidões famintas, famílias buscando cura para o casamento, cura para os filhos, cura emocional, libertação, palavra de Deus. É por essa razão, senhores e senhoras, igreja amada, que nós temos os grupos de pastoreio. É por essa razão. É só por essa razão. O combustível para abrirmos as portas das nossas casas não é o dever, é a compaixão. Porque se olharmos pela nossa carne, pelo nosso conforto, ah não, vai estragar meu sofá, vai quebrar minha TV, vai derrubar meu copo, vai derrubar minha porcelana, vai rasgar minha mesa, a toalha da mesa, não quero, vai pintar a parede, vai sujar a parede, está tudo bem. Tudo isso é material. O que nós precisamos plantar no coração das pessoas? O espiritual. É o espiritual. Sofá você compra outro. Aquela taça que você não usa há 25 anos, começa a usar. E dá para aquela pessoa mais problemática do GP. É você, querido, eu te amo. Honra essa pessoa. Honra as pessoas. Aleluia. Nós nunca saberemos na íntegra o que é o fluir do reino de Deus, se continuarmos fechados em nossa indiferença. Queridos, façam um teste, se abra para mudança, se permita ser usado. Vai ter ali, não vamos fazer inscrição, mas se você quiser: pastor, eu quero abrir minha casa, pastor, eu quero abrir um GP, pastor, eu preciso ser treinado, pastor, eu quero ser treinado, pastor, eu quero ser discipulado. Dia 6 de agosto, eu vou estar aqui para receber você. Pode vir, que eu vou receber você. Pastor, eu não quero liderar, mas quero abrir minha casa. Meu Deus, você é um anfitrião, passe pelo treinamento, nós vamos abrir um GP lá. Pastor, eu estou disponível, eu quero. Vamos fazer isso. Gente, é o reino de Deus. Segundo, por que aconteceu tudo isso? A multiplicação, porque houve alguém que desafiou os outros. Diante da multidão faminta. Ah, crente com fome, você sabe como é que é, né? Faminta. Os discípulos queriam mandar um povo embora, mas Jesus confronta. Capítulo 6, versículo 37. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhes vocês o que comer. Jesus desafiou os líderes. Jesus desafiou os seus discípulos. Sabe para quê? Não é para envergonhar ninguém, é para dizer: vocês têm potencial. É só ir atrás, é só bater na porta, é só ter coragem.
Saia um pouco da zona de conforto, se inspire, seja desafiado. Nós somos chamados para liderar, para desafiar. Por isso nós estamos aqui. Cada culto é um desafio para nós, é ou não é, gente? Cada culto aqui a gente sai, meu Deus, Deus bateu hoje, mas, meu Deus do céu, que louvor que falou com o meu coração. Mas que momento da gratidão, mas que momento do decolando, que momento da palavra. Deus bateu bonito, mas é por amor. O Pai que ama repreende, ama e é poderoso demais. Se cada cristão assume a responsabilidade, gente, de ganhar se eu e você assumirmos a responsabilidade de ganharmos uma pessoa no ano para Jesus, meu Deus, já é multiplicação. E não é sobre número, é sobre propósito. É diferente, é muito diferente. Então, Deus hoje tem nos desafiado, pessoas têm nos desafiado a crescermos, a avançarmos, a sairmos do comodismo. Gente, vamos parar de dar desculpa para aquilo que Deus está te chamando faz tempo. Isso aqui é só uma confirmação de Deus. Ai meu Deus, é verdade, é isso. Para. Você tem potencial, você pode, você consegue. Eu estou falando para você, porque eu sou improvável. Eu era um vendedor de tinta num balcão, encostado. Deus me chamou através de um balcão de loja de tinta. Eu estava na caverna de Adulão. Deus me tirou de lá. Deus falou assim, não, eu quero você. Eu, Senhor, com um aparelho no dente, cheio de espinha na cara, com medo de ir na padaria pedir um pão. É verdade mesmo. E olha aqui. 3 e último. Porque houve, diante da bênção da multiplicação, por que aconteceu a multiplicação? Porque houve alguém que se sacrificou. O texto relata que um jovem entregou o que ele tinha, que era para a casa dele, para a família dele. Ele também estava com fome. Você imagina aquele moço, aquele menino, entregando para os discípulos e olhando para o pai, para a mãe, para a irmãzinha dele. Vou ter que entregar. Eu vou ter que entregar. E aquele menino entregou o que tinha. Os discípulos entregaram na mão de Jesus. Jesus pega o pão, olha para o céu, dá graça e começa a repartir. 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 E não tem fim. Você já imaginou? O que é isso, gente? O que é isso, gente? Meu Deus, alguém se sacrificou porque alguém entendeu o propósito. Alguém se entregou por amor, renunciou o que tinha, para receber algo maior, gente. Deus quer te dar algo maior. E você fica preso no seu mundinho, você fica preso na sua estruturazinha, você fica conformado demais, e Deus quer estar falando, filho, eu tenho muito mais para você. Aleluia. Porque muitas vezes nos sentimos incapazes, pecadores, sem condições. Senhor, eu não posso falar. Deus vai levantarão. Senhor, eu não sei falar. Deus vai levantar alguém? Meu Deus. Sabe por quê, queridos? Porque há uma grande colheita para vir. Há uma grande colheita. E muitas vezes se sente ainda incapacitado, mas é Deus que capacita. Primeira carta aos Coríntios 1:27, eu estou concluindo de verdade. Diz o texto, mas Deus escolheu, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu contei uma vez a história de uma senhora de 90 anos. Já faz um tempo,
Já faz um tempinho que eu ouvi essa história e eu estou trazendo para a igreja. Uma senhora de 90 anos, que há uns anos atrás, ela disse o seguinte: pastor, eu quero fazer a escola de líderes, mas é uma questão, eu não sei ler e escrever, mas tem o meu sobrinho, que ele pode ler para mim, eu guardo a lição e eu ministro. O pastor falou assim: não dá, é difícil. O próprio pastor colocou parede. E ela falou assim para o pastor: pastor, me dá a oportunidade, eu consigo. E o pastor, com compaixão, disse: tá bom, vamos começar. Ela fez a escola de líderes, e passava os slides, ela ouvindo, e os slides, e cutucava o sobrinho: filho, o que está escrito? E ele, pá, filho, o que está escrito? E ela, tá. Aí passou o tempo dos 3 meses da escola de líderes. Ela falou o seguinte: vou começar lá na minha casa, onde ela mora, numa das piores favelas de Belo Horizonte. Ela começou. E aí começou a ganhar um traficante. E começou a evangelizar. E foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, perdão, a idade dela é de 70 anos, eu estou falando é 70 anos, e ela multiplicou a sua célula, o seu grupo de pastoreio, 90 vezes, 90 vezes, uma mulher que não sabia ler e escrever, o sobrinho ficava, e falava, antes lia para ela, e ela chegava, e falava da palavra de Deus com autoridade, e ali, sabe o que fizeram? Empresários, falaram assim: não, a senhora não pode mais ficar aí. Ganhou lá gente para Jesus, vamos construir uma casa, e nessa casa nós vamos construir um ambiente, no andar de cima, bem grande, para a senhora fazer os cultos. Sabe quantas pessoas ela fazia o culto? 200 pessoas, 200 pessoas, e sabe onde que é? Até hoje existe, que eu fiquei sabendo dessa história, e perguntei para um pastor de lá: pastor, ele falou assim para mim: até hoje, essa senhora é líder de célula, e a Casa Vinho, lá da favela que eu esqueci o nome, uma Casa Vinho, todo mundo sabe que é da Dona Maria, a pastora desse complexo. Meu Deus do céu, você pode aplaudir Jesus por isso, amém? Meu Deus. Queridos, às vezes o teu diploma é uma parede, às vezes a tua inteligência pode ser uma parede, às vezes o teu tempo de igreja pode ser uma parede. Não tem parede que pode te prender. Demole essa parede aí, arranca fora essa parede aí, para nós crescermos e sermos abençoados. Não seja egoísta, quebre essa barreira do egoísmo, do medo, do conforto. Tenha compaixão, seja desafiado. Viva no sacrifício com Deus, e Deus vai te abençoar de forma poderosa. Fique de pé, por favor. A pergunta nessa noite, irmos pensando para casa, é: quais são as paredes que estão impedindo você e eu de avançarmos? Porque Deus quer multiplicar obreiros, porque Deus quer multiplicar dons, porque Deus quer multiplicar recursos, porque Deus quer multiplicar pessoas, Deus quer multiplicar a sua influência. Derruba a muralha, derruba essa muralha em nome de Jesus.